Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 3, semana 3. Bom, no vídeo de hoje a gente vai basicamente fazer as 3 questõezinhas do PET aí. Bora para a primeira? Questão de número 1. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente o gato infringe normas de segurança porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico que pode ocorrer devido a um gato mal feito é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 elevado a 5 ohms para a pele seca e 10 elevado a 3 para a pele molhada. Ou seja, a pele molhada tem uma resistência menor. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada 220, a corrente que atravessa em amperes é... Aqui a gente vai ter que utilizar a primeira lei de Ohm e entender que quando a gente coloca a mão em uma diferença de potencial, seja ela uma bateria que tem uma voltagem mais baixa, ou uma tomada, nesse caso aqui de 220 volts, o nosso corpo ele tem resistência elétrica, mas dependendo da diferença de potencial, ele pode começar a conduzir cargas elétricas, ou seja, começa a ter uma passagem de uma corrente elétrica no interior do nosso corpo. Corrente elétrica que, pelo sentido convencional, sai da carga positiva, do polo positivo, e vem para o polo negativo. Então, o nosso corpo aqui tem uma resistência, e quando a gente encosta nos dois polos de uma tomada, a gente fecha o circuito, ou seja, começa a passar corrente elétrica dentro do nosso corpo. A corrente elétrica vai ser maior quanto maior for a diferença de potencial e menor quanto maior for a resistência. A diferença de potencial é o que move as cargas e a resistência é o que dificulta a passagem delas. Então, usando aqui a primeira lei de Ohm, a gente tem que V é igual a R vezes I, né? Que é basicamente essa equaçãozinha aqui multiplicado cruzado. A voltagem é quanto? É 220 volts. A resistência é quanto? Para o corpo molhado é 10 elevado a 3. Então 10 elevado a 3. E eu quero a corrente. Então a corrente elétrica vai ser igual a 220 dividido por 10 elevado a 3. O 10 elevado a 3 está multiplicando, passa dividindo. Quando a gente tem uma potência dividindo, a gente passa ela para o numerador com o sinal do expoente trocado. Fica 10 elevado a menos 3 amperes. Mas não tem nenhuma resposta igual a essa aqui lá, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o número em notação científica. A vírgula está aqui, eu tenho que arrastar ela 2 casas decimais para a esquerda, para ele ficar entre o número 2,2. O número, portanto, vai diminuir 2 casas decimais. E para me compensar isso, eu aumento 2 casas decimais no expoente, tá bom? Galera, se você ainda não viu, vê o vídeo do conteúdo que vai ficar mais fácil de entender a resolução dos exercícios, tá bom? O tio vai deixar aqui no iCard para que vocês possam assistir. Então a corrente elétrica vai ficar 2,2, aumentando 2 casas decimais, menos 3 mais 2, fica 10 elevado a menos 1 amperes. Portanto, então, a resposta correta é a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Bora fazer a questão de número 2? 2. O gráfico desta questão mostra o resultado de um experimento no qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades de 5 condutores produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados entre 1 a 5. Todos os condutores de tipo cilíndricos foram produzidos com o mesmo comprimento e raios. A respeito desses condutores, é correto afirmar que, então, a resistência de um resistor ela é dada pelo material que é feito, que a gente representa pela resistividade ρ, pelo comprimento e pela área. Então aqui eles foram produzidos com o mesmo comprimento, ou seja, com o mesmo L e a mesma área. Ou seja, para esse caso aqui, a resistência só vai depender do material, tudo bem? E o que são os resistores ôhmicos? Resistores ôhmicos são aqueles que, obviamente, obedecem à lei de Ohm. Então, resistores
ômicos para todo resistor ômico, que é aquele que tem resistência constante, independente da diferença de potencial, vale a lei do V é igual a R vezes I. Bom, se o R é constante, significa que o I está elevado a 1 e a voltagem varia com a corrente em uma função do primeiro grau, né? Porque o I está elevado a 1. Quando o I muda, o V muda e vice-versa. Mas mudam de maneira diretamente proporcional. Tá, Nathan, você está enrolando. O que tem isso? Os resistores ômicos têm gráfico corrente por tensão, V por I, como uma reta. O gráfico V por I é uma reta. Então, se eu quero saber se o resistor é ômico, como a lei de Ohm é uma função do primeiro grau, o gráfico da voltagem pela corrente tem que ser uma reta. Tudo bem? Então, os condutores 2 e 3 são ômicos. Olha só, o 2 ele não é ômico não, né? Acompanhe ele aqui. Ele dá uma voltinha aqui embaixo, né? Ele não fica retinho o tempo inteiro. Então, se ele dá essa voltinha aqui, ele não é ômico, apenas o 3. O 3 sim, ele é uma reta. Então, essa é falsa. Os condutores 3 e 4 são ômicos. Olha só, o 3 e o 4 são retas, não são? Ah, isso mesmo. Então, eles são condutores ômicos sim, então essa é verdadeira. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4? Bom, a gente pode tentar olhar pelo gráfico, mas o mais indicado é que a gente tente calcular. Vamos especificar aqui, sei lá, uma voltagem, uma diferença de potencial de 2 ohms aqui. Dá para a gente ver que a corrente elétrica para o resistor de 4 fica 2 e para o resistor 3 ela fica aqui próximo a 4 amperes. A gente pode calcular, ou quanto maior for a corrente elétrica, menos resistência tem aquele fio, né? Óbvio. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Como o 4 passa uma corrente menor por ele, a corrente está sendo mostrada no eixo vertical aqui, logo ele tem uma resistência maior. Como a diferença aqui é do dobro, a resistência é o dobro. Mas vamos calcular aqui, ó, para R3. Quando a diferença de potencial, quando V é 2 volts, a corrente é de, olha só, para o 3 aqui, né, 4 amperes. Como ele é um resistor ômico, vale a lei de Ohm, V igual a R vezes I, a voltagem é 2, a resistência para uma corrente, a resistência é o que eu quero saber, e a corrente é 4. O 4 vai passar dividindo, vai ficar 2 dividido por 4, que é meio ohm. Então, R3 é igual a meio ohm. E para R4? A voltagem, para os mesmos 2 volts lá olhando no gráfico, eu tenho uma corrente aqui para o 4 de 2 amperes, não é? Isso mesmo. Então, I vai ser igual a 2 amperes. E aí, qual que vai ser a resistência? Usando a lei de Ohm aqui, a gente tem que a voltagem é 2, a resistência é R e a corrente é 2. Então, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, a gente tem 2 dividido por 2, que vai dar 1 ohm. Ou seja, R4 é 2 vezes maior que o R3, tudo bem? Então, o condutor 3 possui uma resistência que é o dobro? Não, na verdade é o contrário, né? O R4 é que tem o dobro da resistência do R3 e por isso passa uma corrente menor pelo R4 do que pelo R3. Então, essa aqui também é falsa. Para o condutor 5, a diferença de potencial pode ser descrita como V igual a R vezes I, onde R é a resistência desse condutor. Olha só o 5, ele não é ômico, e isso aqui serve só para resistores ômicos. Essa aqui é a lei de Ohm, que só serve para resistores ômicos, tudo bem? Então essa também é falsa. Acima de 1 volt, o condutor 1 é o que apresenta maior resistência dentre todos. Olha só, gente, quanto maior for a corrente elétrica, menor é a resistência. O 1 está entre os maiores valores de quem? De corrente elétrica, né? Por quê? Porque quanto mais para cima, maior o valor da corrente. Quanto mais para a direita, maior o valor da tensão. Então, mesmo em tensões muito pequenas, ou seja, bem para a esquerda aqui no gráfico, eu tenho valores bem altos de corrente elétrica. Ou seja, o 1 é o que desses daqui é o que apresenta a menor resistência elétrica, e não a maior. Portanto, essa aqui também é falsa. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 3, então? Número 3.
A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Indique a correspondência verdadeira. Tio esquematizou um chuveiro aqui. Geralmente, essa chave fria significa chuveiro desligado. E aí, a morna e a quente funciona com o chuveiro esquentando menos a água ou esquentando mais a água. Mas nesse contexto aqui, como ele fala de resistência média, baixa e alta, eu vou considerar que está funcionando nas três posições, que o chuveiro funciona na base de um reostato. O que é esse reostato? É uma resistência variável, né? Eu posso pegar, mudando essa chave aqui de posição, eu posso fechar o circuito aqui em A, pegando toda a resistência elétrica, ou eu posso fechar o circuito aqui em B, pegando uma resistência intermediária, ou posso pegar aqui em C, pegando uma resistência menor, né? Uma resistência elétrica baixa. Tudo bem? Bom, só que aí eu quero saber se o chuveiro vai aquecer mais ou vai aquecer menos, né? Porque obviamente na posição quente aquece mais, na morna menos um pouco e na fria é o que aquece menos. E aí a gente tem que pensar na quantidade de energia transferida em um determinado tempo. Para isso a gente pensa em potência, que ela é a quantidade de energia transferida em um determinado tempo, ela depende da corrente e da voltagem. E a partir dessa equação a gente pode ver que a voltagem ela não vai mudar. Por quê? Esse chuveiro está ligado na mesma tomada, eu não estou trocando a tomada dele, então vai ser sempre 120 ou 210 volts. E aqui o I é o que varia, e quanto maior for o I, maior vai ser o resultado dessa conta, portanto maior vai ser a potência, maior vai ser o aquecimento. Então quanto maior a corrente elétrica para uma situação de voltagem constante, maior vai ser a potência. E se a gente lembrar da lei de Ohm, a resistência é o que dificulta a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica é quem passa pelo fio. A voltagem é quem empurra. E a resistência é quem atrapalha. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente elétrica, consequentemente menor a potência. Então, se eu quero a maior corrente para o maior aquecimento, a maior corrente acontece para menores resistências. Quanto menor a resistência, mais corrente passa e maior vai ser o aquecimento. Tudo bem? Então vamos lá olhar para o chuveiro. Ó. Em C é onde eu tenho a menor resistência de todas e em A é onde eu tenho a maior resistência de todas. Tudo bem? Quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a corrente e, consequentemente, menor vai ser a potência, menor vai ser o aquecimento. Então, se aqui eu tenho menos resistência, vai passar, ó, esse carinha aqui é mais fraquinho, né? Eu tenho uma resistência menor. Então, vai conseguir passar mais corrente, vai conseguir passar uma corrente elétrica mais gordinha, maior pelo fio. Então, resistência elétrica menor significa maior corrente, potência elétrica maior. Então, a maior potência vai ser aqui no C, ou seja, aqui vai ser o quente, onde a resistência é menor, a potência é maior. Aqui, a resistência é a maior de todas, logo aqui vai ser onde a corrente vai ser a menor de todas, porque esse aqui é fortão, tá bombadão aqui. Então vai conseguir passar só corrente elétrica bem magrinha mesmo, só um pouquinho de corrente elétrica. Logo aqui vai ter a menor potência. Aqui vai ser a posição onde a água aquece menos, no frio. E aqui onde a resistência é intermediária, eu vou ter uma potência intermediária. Logo eu vou ter a posição morno. Tudo bem? Bom, então aqui, ó, a água morna corresponde a uma resistência média. Isso mesmo, né? Para a água morna eu tenho uma resistência média que passa uma corrente média, logo eu tenho uma potência média, um aquecimento médio. Água morna é resistência baixa, não? Quando a resistência é baixa, seria quente aqui, né? Passa muita corrente, muito aquecimento. Água fria, resistência média, não. Para aquecer pouco a água, posição tem que ser alta, né? Resistência tem que ser alta. Água quente, resistência alta, não, né? Resistência tinha que ser baixa para passar muita corrente e gerar muito aquecimento. Portanto, a resposta certa é a letra A. Tudo bem, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa assistir esse conteúdo. É isso então. Feliz Natal, pessoal. Até mais. Tchau.